O dog do Reddit. Meus pais acusaram falsamente o meu irmão de fazer algo inapropriado com as roupas da minha irmã e o chamaram de esquisito. Mas no fim era o cachorro deles. Meu relato se trata exatamente do que estava no título, e desde já quero deixar clara a inocência do meu irmão, que ficou meio traumatizado com todo esse ocorrido. E era o cachorro que estava pegando as roupas dela. Bem, meu irmão tem 15 anos. Minha irmã tem 17 anos e eu tenho 23 anos. Isso é realmente estúpido e não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Agora só quero conselhos sobre como melhorar a situação. Também, essa é a história que meu irmão me contou, já que eu não estava lá no momento. Ele estava no quarto jogando no celular, cuidando da própria vida. Levantou-se para levar o lixo. Quando voltou para deitar na cama, percebeu o cachorro saindo do quarto. Ele apenas ignorou. Mais tarde, minha irmã, de 17 anos, notou que algumas roupas estavam desaparecidas. Ela foi procurar e encontrou no quarto do meu irmão. O problema é que estavam molhadas e gosmentas. Ela imediatamente contou aos nossos pais e eles pensaram o pior. Meu pai, minha mãe e meu irmão discutiram sobre isso. Coisas rudes foram ditas. Aparentemente, minha mãe lhe disse: "Eu sabia que você era esquisito, mas não tão esquisito assim." Meu pai disse: "Não acredito que eu criei um monstro." No fim, meus pais me pediram para buscá-lo e deixá-lo ficar comigo por alguns dias. Quando fui buscá-lo, ele não disse nada, apenas ficou em silêncio. Passou todo o tempo no quarto em que estava hospedado. Só saía para jantar. Pulava o café da manhã e o almoço. Seus olhos estavam sempre vermelhos quando saía, então presumo que estava chorando. Eu nunca o tinha visto chorar. Na maioria das vezes, quando ele ficava chateado, apenas mantinha uma expressão fechada e dura. Então, o que eles disseram deve ter realmente o atingido. Finalmente, no fim da semana, nossos pais me ligaram dizendo que queriam conversar com ele. Vieram até minha casa. Antes de chegarem, tentei falar com ele, mas ele me ignorou. Quando nossos pais chegaram, pediram desculpas a ele. Durante a semana, eles notaram mais roupas da minha irmã no quarto dele. Até que um dia meu pai pegou o cachorro com as roupas da minha irmã. Meu irmão apenas disse: "Ok", e foi para casa. Tentei pedir aos meus pais para que ele ficasse mais tempo comigo, mas eles disseram que não seria necessário. Mais tarde recebi uma ligação perguntando o que ele tinha feito na minha casa. Por que ele estava passando o dia todo trancado no quarto deles? Há algo que eu possa fazer para ajudá-lo a se sentir melhor? Conselhos seriam muito bem-vindos. Primeira atualização. Boas notícias. Ele pode ficar comigo até domingo. Tive que mentir um pouco para nossos pais para que ele viesse. Disse que ele precisava sair de casa porque passava a maior parte do tempo sentado em um só lugar por causa da escola online. Eles não acreditaram em mim no começo, mas eu disse que seria uma chance de tirá-lo do quarto. Era uma cartada que valia a pena eu tentar. Finalmente concordaram. Ele já estava indo dormir quando cheguei, então foi por pouco. Acho que o plano agora é apenas passar um tempo com ele esta semana. Estou sem dinheiro, então vai ser basicamente coisas em casa. Tentei conversar com ele no caminho de carro. Perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim. Tivemos uma pequena conversa sobre a escola. Pelo menos ele está falando agora. Ele está no quarto de hóspedes. Então, por enquanto, está tudo bem. Irei ler alguns dos comentários das pessoas, bem como as minhas respostas em sequência. Pobre garoto. Seus pais realmente atacaram esse menino e pensar que podem simplesmente dizer desculpa e que tudo vai ficar bem é inacreditável. Eles destruíram qualquer confiança que ele tinha neles e isso não será fácil de consertar. Parece que eles já tinham essa ideia antes mesmo de acusá-lo. Graças à sua irmã. Provavelmente ele também não tem muita vontade de falar com ela agora. Seu irmão precisa de espaço e tempo para se curar. Estar em casa e ser forçado a interagir com isso agora é uma forma de punição, mesmo que sejam seus pais e irmã. Se eu fosse você, diria aos meus pais que o que eles fizeram foi imperdoável. Conversaria com ele a sós e veria se ele gostaria de ficar com você por algumas semanas. Ele tem 15 anos. É alguém absolutamente muito novo para ouvir esse tipo de coisa. Ser acusado de se aproveitar da irmã realmente abalou sua autoestima e seu valor próprio. Ele precisa de tempo para se curar. Eu também diria a ele que você estará lá por ele, não importa o que. Eventualmente ele vai buscar a afirmação de que não é o esquisito que foi rotulado. Esteja lá por ele. Quanto aos seus pais, misericórdia. Eles precisam de terapia. Eles nem tentaram ouvi-lo e investigá-lo antes de tudo. E sua irmã provavelmente também.
Eles cavaram a própria cova ao atacá-lo de forma tão dura. Agora terão que lidar com isso por um tempo. Já é difícil ser um adolescente de 15 anos sem essas acusações. E esse tipo de atitude da própria família só piora tudo. Ele realmente foi colocado contra a parede com essa situação. Espero que as coisas melhorem para ele. Se eu fosse você, diria aos meus pais que o que eles fizeram foi imperdoável. Eu disse a eles que aquilo foi uma grande sacanagem. Mas eles não veem assim. Tentaram justificar dizendo que estavam apenas chateados no momento. Mas eu não engoli. Para mim isso não passou de uma desculpa bem fraca da parte deles. Converse com ele a sós e veja se gostaria de ficar com você por algumas semanas. Infelizmente, ele está ignorando minhas ligações e mensagens. Estou pensando em simplesmente dirigir até lá para vê-lo e, se ele quiser, poderia ficar comigo por um tempo. Estou do lado dele. Realmente não sei por que eles foram tão extremos com ele. Deve estar acontecendo algo maior. Se eles conseguem dizer todas aquelas coisas sem se importar com como ele se sente, então eles precisam de ajuda. Segunda atualização. Esta será a única atualização de verdade. A atualização final. É longa. Fui pedido para atualizar a situação. Muitos de vocês pediram que eu deixasse meu irmão morar comigo, mas tive que levá-lo de volta para a casa dos nossos pais esta manhã. A última atualização que dei foi quando meu irmão pôde passar a semana na minha casa. Isso foi no domingo passado. Passamos o primeiro dia, segunda-feira, apenas conversando. Ele passou a maior parte do tempo no quarto. No começo, ele não respondia. Não estava indo a lugar nenhum. Então encerrei a conversa dizendo a ele que nossos pais estavam errados e que ele não era esquisito. Não disse exatamente assim, mas espero que entenda o sentido. Ele apenas manteve a expressão dura e paramos de falar. Na terça-feira, ele ainda não saía muito do quarto. Ofereci ir ao McDonald's e ele saiu para comer na mesa. Conversamos sobre coisas aleatórias. Ele não estava muito interessado na conversa até começarmos a falar sobre meu Xbox. Eventualmente começamos a conversar sobre Madden. Ele começou a falar o quanto é bom no jogo. Terminamos de comer e ele voltou para o quarto. Na quarta-feira eu comprei Madden. Eu não jogo jogos de esporte, eu jogo coisas como Mario Bros ou jogos animados em estilo desenho. Perguntei se ele queria jogar e ele topou. Sei que isso é sério, mas Madden é horrível. O jogo começou a trapacear assim que começamos. A primeira coisa que meu jogador fez foi deixar a bola cair. Ele estava me destruindo no jogo. Ele até riu algumas vezes e parecia estar se divertindo. Passamos uma boa parte do dia apenas jogando. Quinta-feira foi praticamente a mesma coisa que quarta, mas ele estava falando mais. Eu ia ao cinema, mas a dificuldade financeira ainda é uma realidade. Então acabamos ficando no Netflix. Ele passou metade do dia no quarto, mas está saindo mais. Na sexta, decidi tentar conversar com ele sobre a situação novamente. Basicamente disse que falaria com nossos pais para fazê-los entender por que aquilo tinha o magoado. Também segui o conselho de perguntar se ele queria conversar com um profissional. Ele me pediu para não falar com ele sobre isso. Pelo menos ele não queria isso. Disse que era melhor se ninguém mais mencionasse o assunto. Fiquei um pouco chocado, mas não havia muito que eu pudesse fazer. Então decidi ir a uma trilha de caminhada. No começo ele não queria ir, mas eu o convenci. Passamos mais tempo conversando. Isso também me fez perceber que devo falar mais com meus irmãos. Já que estava andando meio distante deles devido à correria normal da vida. Ele parecia mais feliz. No sábado, ou seja, ontem, ficamos basicamente conversando de novo. Decidimos jogar outros jogos aleatórios que eu tinha, em vez de Madden. Não tenho muitos, mas acho que ele se divertiu. Acho que os jogos são sempre uma ótima forma para aproximar as pessoas. Mas, quando chegou a hora do jantar, ele ficou meio quieto novamente. Perguntei o que havia de errado. Se havia acontecido algo novo que havia o entristecido. Ele disse que não estava pronto para voltar para casa ainda. Eu não sabia o que dizer. Perguntei se queria que eu conversasse com nossos pais para ver o que poderíamos fazer. Ele só disse não de novo. Basicamente disse a ele que poderia vir para minha casa quando quisesse. Isso nos leva a hoje. Ele está de volta na casa dele. Eu ia falar com nossos pais, mas presumi que ele tinha um motivo para não querer que eu fizesse isso. Sei que vocês falaram sobre conseguir um terapeuta para ele, mas ele disse não à ideia. Então estou meio perdido sobre o que fazer agora. Eu ainda liguei também para minha irmã para ver como ela estava. Ela disse que tentou pedir desculpas ao nosso irmão, mas ele a ignorou. Não sei o que está acontecendo com tudo isso, mas tenho que tentar resolver uma coisa de cada vez. E foi basicamente assim que a semana passou. No geral, ele parecia muito mais feliz do que na semana passada.
Mandei mensagem e ele disse que quer voltar aqui em algum momento da próxima semana. Essa parte agora não tem nada a ver com meu irmão, mas é sobre mim. Vocês não precisam ler. Vou ser honesta com vocês, e não faço a menor ideia do que estou fazendo. Tenho só 23 anos, ainda tentando colocar minha vida em ordem. Sou bombeiro, então só estou feliz por termos bastante tempo de folga, senão eu teria que trabalhar. Sei que algumas pessoas pensam em se você é bombeiro, deveria saber o que fazer. E por que perguntei quais são os sinais de abalos emocionais? Eu nunca fui treinado para lidar com alguém demonstrando sinais de abalos emocionais ativamente. Fui treinado para lidar com alguém no processo de tentar cometer churrascamento. E esse treinamento nem foi tão bom assim. Basicamente era tentar conversar e fazer o possível para levar a pessoa a um hospital. Ainda não precisei usar esse treinamento para valer. É por isso que entrei em pânico quando tudo estava acontecendo. As pessoas me diziam que ele poderia cometer churrascamento. Eu sei que deveria ter mantido a calma diante dessa situação, mas parecia diferente porque era família. Dizem para não entrar em pânico. Mas eu sou humano. Sou bombeiro há cerca de 2 anos. Enfim, outra coisa que eu queria dizer, vou tentar estar presente tanto para meu irmão quanto para minha irmã. Mas certamente eu também cometi erros. Alguém levantou a questão de qual foi a minha reação quando descobri o que tinha acontecido. Tenho vergonha de admitir, mas eu não tive reação. Achei que ele iria superar por conta própria e tudo ficaria bem novamente. Só comecei a me importar quando percebi que ele não estava agindo como ele mesmo. Foi quando percebi o impacto do que eles disseram e o quão errado tudo isso realmente foi. Então, para a pessoa que levantou esse ponto, um obrigado. Isso me mostrou que, por mais boas que minhas ações possam parecer na frente de estranhos, a verdade é que eu tinha uma mentalidade parecida com a dos meus pais. Ou pelo menos não tão diferente assim. Eu não acho que ele seja esquisito, mas acho que meu tempo convivendo com eles me deixou insensível às coisas que dizem. Venho trabalhar para mudar isso, porque não é certo. Então, obrigado a todos. Obrigado pelos conselhos que vocês deram. Vejo o erro que cometi e estou 100% comprometido em mudar e em apoiar meu irmão. Agora irei ler mais comentários das pessoas, e as minhas respondas na sequência. Comentário 1. Você é um ótimo irmão, Op. Eu tentaria convidá-lo mais vezes, em vez de deixar apenas um convite aberto para sempre. Vai fazer ele se sentir mais querido. Resposta: com certeza vou tentar continuar passando tempo com ele e convidá-lo mais vezes. Também vou tentar passar mais tempo com minha irmã. Quero ter uma relação melhor com os dois. Comentário 2. Não faço a menor ideia do que estou fazendo. Para mim, parece que você sabe, sim. Você se importa com seu irmão. Isso já é tudo o que precisa ser feito. Já pensou em apresentar seu irmão para seus colegas do quartel? Talvez levá-lo para um tour. Quando me formei na escola de bombeiros, tivemos um dia de família. Levamos nossos familiares para o local onde fizemos o treinamento da escola de bombeiros. Resposta: e então todos já conhecem meu irmão, minha irmã e meus pais. Comentário 3. Uau! Bombeiro aos 23 anos. Não é difícil entrar? Resposta: é na verdade, não muito. Conheço um garoto de 18 anos que está na escola de bombeiros agora. Se você se inscrever no condado certo, quase todo mundo consegue. No entanto, de uma turma de 100 pessoas, você vai notar que apenas cerca de 10 a 15 passam por todo o processo. Então eu acho que é isso. Ainda estamos lidando com a situação do meu irmão, mas estou feliz por ver algum progresso real. Creio que agora com a minha mudança de mentalidade, e minha reaproximação, poderia ajudá-lo ainda mais. E com sorte logo tudo isso se tornará apenas uma lembrança chata, mas já superada que ficou no passado. E novamente, obrigado a todos. Comentários sobre o relato. Talvez com exceção ao Op, que também é alguém jovem e tomou alguma atitude, todos nessa família parecem pessoas emocionalmente pouco inteligentes, ou atrofiadas, pois demonstraram não saber lidar minimamente bem com uma situação séria em família como essa. A atitude de acusar alguém sem provas reais, e depois escolher ignorar quando essa pessoa está passando por dificuldades emocionais, é algo absurdo. Os pais que deveriam não criar um problema, por serem os responsáveis pelos filhos, ainda por cima jogaram a questão para o filho mais velho resolver. Ao menos o Op fez bem em tentar ajudar o irmão, deixando o clima mais leve com jogos, se reaproximando dele e conversando com ele. Mas talvez haja questões até mais profundas que não foram abordadas e, ao que tudo indica, toda essa família precisa de aconselhamento, inclusive o cachorro. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços!
Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.